Seja bem-vindo a mais um Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a toxina botulínica, o Botox, utilizado na odontologia. Bom, o Botox, que é a toxina botulínica tipo A, conhecida como o Clostridium botulinum, é um nome diferente. Ela já vem sido pesquisado há muitos anos, desde a década de 20 do século passado, desde 1920 se estuda a toxina botulínica. E na década de 70, em 1977, foi quando teve a primeira publicação da utilização da toxina botulínica em humanos. De lá para cá, muita coisa mudou e muita coisa vem sendo estudado e a sua aplicação em diversas áreas da medicina, odontologia. O funcionamento da toxina botulínica ocorre da seguinte forma. A toxina botulínica ela é injetada no músculo e ela atua no grupo muscular onde ela vai bloquear o receptor elétrico, não deixando aquele músculo contrair. Então, a toxina botulínica no começo era usada para tratar espasmos musculares, ou seja, alguém que tinha algum problema muscular que ficava contraindo muito, involuntariamente, você ia lá, aplicava o Botox naquele músculo e bloqueava aquele músculo. E ele parava de contrair. Então, se curava pacientes com problemas de espasmos musculares com a aplicação de Botox. E aí, nesse sentido, percebeu que quando você bloqueia esse músculo, você também previne a formação de rugas. Aí acendeu uma luz, principalmente na área da estética. Porque se a gente bloqueia alguns músculos faciais, prevenindo a formação de rugas, esteticamente isso é ótimo. E aí a dermatologia, a medicina estética, aproveitou bastante disso como uma excelente ferramenta para a estética. Porém, percebeu-se que os benefícios do Botox eram muito mais do que esse. E aí foi se utilizando o Botox em outras áreas, com benefícios muito maiores que só a estética. E aí entrou a odontologia. A odontologia começou a utilizar o Botox não só para estética, na verdade não para estética, mas para corrigir outros problemas relacionados a grupos musculares. No começo da utilização do Botox por outras áreas que não médicas, teve um pouco de dúvida em relação ao que podia e o que não podia ser feito. Porém, em 10 de junho de 2013, uma lei que passou no Congresso, conhecida e apelidada como o ato médico, a lei do ato médico, deixou claro que o Botox não era uma toxina, não era de utilização exclusiva da medicina, que poderia ser usado por outra área que tenha como indicação o tratamento de alguma enfermidade com a utilização do Botox. Ou seja, poderia ser utilizado pela odontologia tendo um fim odontológico. E no outro ano, 2014, em maio de 2014, o CFO baixou a resolução 146, que legalizava a utilização do Botox pelos dentistas para fins odontológicos. Então, desde então, o Botox ele deve sim ser utilizado na odontologia para corrigir problemas que tenham necessidade da utilização da toxina botulínica. E existem várias enfermidades, algumas principais que devem ser tratadas com ele, e outras que envolvem também a parte da estética no sorriso, porque o sorriso também faz parte da parte odontológica que deve ser tratado em alguns casos com o Botox. Vamos ver quais são. Enxaquecas e cefaleias tensionais é um grande problema. Tem pessoas que sofrem de enxaquecas, dores de cabeça contínuas, que são consideradas as enxaquecas, que são diferentes, de dores de cabeça, de enxaqueca, e cefaleias. As cefaleias e as enxaquecas, que são aquelas dores que persistem por muito tempo, elas podem e devem ser tratadas também, se tiverem indicação, com a toxina botulínica. E por dentistas que trabalham nessa área. Muitas vezes, pacientes que têm dores de cabeça provocadas por problemas de ATM ou má oclusão, que devem fazer alguma correção ortodôntica, durante o tratamento, você não vai esperar 2 anos, que é normalmente um tratamento ortodôntico de 1 ano e meio a 3, para poder resolver um problema de oclusão do paciente, que sofre com cefaleias por conta disso. Você pode simplesmente bloquear os músculos que estão provocando essa cefaleia.
Por exemplo, pacientes que por uma má oclusão têm uma alta atividade elétrica muscular, uma alta atividade elétrica muscular dos músculos da face, né, principalmente na região anterior frontal, né, que são os músculos frontais, e laterais aqui, que é o músculo temporal e o masseter. Ele tem uma grande atividade elétrica que causa um ponto gatilho para a cefaleia dele. Então você pode bloquear esses músculos, fazendo com que esse paciente tenha um relaxamento muito grande. E aí você diminui de forma considerável a cefaleia tensional dele, ou a enxaqueca, enquanto você faz a correção ortodôntica do problema oclusal desse paciente. Um outro problema que pode ser corrigido com o Botox é o bruxismo, né? O bruxismo é aquele apertamento, né? Muitas vezes as pessoas que são muito estressadas, tensas, apertam demais os dentes, né? Isso pode causar transtornos em fraturas de prótese, desgastes excessivos, que pode ser contornado, é lógico, com a utilização de placas, porém com auxílio fantástico da toxina botulínica. Porque se nós bloquearmos os músculos masseter e temporal, que são os responsáveis por esse apertamento, você diminui a força desse apertamento. E aí os problemas causados por esse apertamento diminuem também. Então hoje você pode tratar o bruxismo e o apertamento com a utilização de Botox. E o sorriso gengival é uma parte que deve ser tratada com Botox, porque é a melhor forma de se corrigir. Você pode corrigir o sorriso gengival com outras técnicas cirúrgicas, porém são muito mais invasivas, não tão previsíveis e menos seguras que o Botox, né? O sorriso gengival é quando a gente dá um sorriso, né, e o paciente sorri e mostra muita gengiva, né? Ele é conhecido por esse nome por mostrar muita gengiva. E o paciente tem esse desconforto estético. Como que se corrige isso? A gente tem que bloquear somente o músculo que levanta o sorriso, que é o elevador da asa do nariz, aqui do lábio superior, né? Você bloqueia ele com a utilização do Botox e ele para de contrair durante o sorriso. Então, quando o paciente sorri, ele não mostra mais tanta gengiva. E você consegue controlar quanto desse músculo você bloqueia, determinando um nível gengival para esse sorriso. Isso é uma técnica muito segura e que dá um resultado estético fantástico, sem precisar de cirurgias. Bom, fica aí a nossa dica. O Botox é uma excelente opção para tratamento odontológico na correção de alguns problemas estéticos e também funcionais. Se você quer saber um pouco mais do Botox, entre em contato com a gente. Acesse o nosso site www.donodontologia.com.br ou ligue para uma de nossas unidades. Agende uma consulta. A gente vai ter um grande prazer em recebê-los. Bom, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais!